Pensamentos de Jesus sobre você foram refinados na cruz. Bom dia, minha amiga, seja muito bem-vinda ao 13º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos caminhando juntas por 40 dias para voltar os nossos olhos para Jesus e permitir que o Espírito Santo ele prepare o nosso coração para o noivo. Você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional Despertar da Noiva, 40 dias para voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não adquiriu o seu livro, o link ele está aqui embaixo na descrição e hoje nós estamos no dia 13, os pensamentos do noivo sobre você. De uma forma como nós temos começado os nossos últimos devocionais, eu quero começar o de hoje fazendo também uma pergunta para você. Você já percebeu como todo relacionamento verdadeiro muda a forma como duas pessoas pensam? Por exemplo, um casal, se você é casado, quando você passa muito tempo caminhando junto, você começa a rir das mesmas coisas que o outro, você começa a desejar coisas parecidas, você começa a interpretar, às vezes, coisas da vida da mesma forma. Começam a terminar as frases um do outro. Por quê? Porque a intimidade, ela sempre produz alinhamento. Agora, pensa algo comigo. Se isso acontece entre dois seres humanos, o que deveria acontecer com alguém que caminha diariamente com Jesus? Será que a maior evidência da intimidade é aquilo que nós sentimos? Ou será que a maior evidência da intimidade é que nós começamos a pensar como noivo? Se eu estiver anotando, eu quero que você anote isso. Existe uma grande diferença entre você conhecer Jesus e permitir que a maneira de pensar de Jesus forme a sua maneira de pensar. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa geração. Queremos ouvir uma direção de Jesus, mas antes disso, o Senhor primeiro ele quer formar dentro de nós uma mente que vai ser capaz de reconhecer a sua vontade. A noiva que aprende a pensar como Cristo, ela não precisa viver sobre uma palavra nova todos os dias, porque ela já conhece o coração de noivo. Paulo, ele escreve algo em Filipenses que eu acho incrível, que conecta exatamente com o que nós estamos falando essa manhã. Paulo, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele diz, tenham a mesma mente. Porque o propósito do reino de Deus é para uma noiva que vai aprender a enxergar a vida pelos olhos de Cristo. Esse é o tempo que nós precisamos ter a mente de Cristo, ter a mesma forma de pensar de Cristo. Davi, em meio a tantas perseguições e falhas, ele ousou declarar, quão preciosos são os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Ele não disse terríveis, acusadores ou pesados. Ele disse preciosos. Você precisa entender isso. Os pensamentos de Jesus sobre você foram refinados na cruz. Isso significa que todo julgamento que recaia sobre você foi colocado em Cristo. A ira foi absorvida pelo Cordeiro. E agora, quando ele pensa em você, ele não vê o rastro do pecado, mas o selo do sangue dele. Existe uma frase de Jesus que é muito pontual para o que nós estamos falando lá em João 15. Jesus ele disse, permaneçam em mim. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo, e as minhas palavras permaneçam em vocês. Você consegue perceber a profundidade disso? Porque não basta a gente permanecer em Cristo, as palavras dele precisam permanecer em nós. Porque aquilo que permanece dentro de você, de uma forma inevitável, vai começar a formar você. As palavras de Jesus moldam os nossos pensamentos, moldam as nossas decisões, moldam o nosso destino. E é por isso que o Senhor ele não quer apenas que você leia a palavra, ele quer que a palavra habite em você, que ela permaneça em você, que os pensamentos dele sobre você criem raízes dentro de você, que os pensamentos dele não sejam mais fortes do que as opiniões, mais fortes do que os seus medos, mais fortes do que as circunstâncias. Esses são os dias que o Senhor ele quer enraizar no seu coração os pensamentos redimidos que ele tem ao seu respeito. Noivo, ele está te chamando a alinhar os seus pensamentos com os dele, a escolher meditar no que ele diz e não no que os seus medos gritam. E ele compara os pensamentos do Senhor à areia do mar, impossível contar. Isso significa que não há um segundo da sua vida em que você esteja fora da mente de Jesus. Quando você acorda, quando você erra, quando você foge, não te perde de vista. Quando você se esquece dele, ele permanece lembrando de você. Se fosse possível medir os pensamentos humanos, bastariam algumas dezenas de críticas para afastar alguém de nós. Mas Jesus, mesmo com trilhões de pensamentos ao seu respeito, continua te perseguindo em amor. Os pensamentos do noivo são tão preciosos e constantes. Por que você insiste em acreditar nas mentiras da ansiedade, da comparação e da culpa? Por que ainda permite que as vozes da condenação sejam mais altas que a voz daquele que te escolheu? O amor dele não é uma gota, é um oceano.
E esse oceano está invadindo a sua mente e o seu coração agora mesmo, limpando as vozes do medo, lavando as memórias da vergonha, trocando a culpa pela graça, enraizando dentro de você as verdades eternas que Ele tem sobre você. Talvez durante muito tempo você tenha pedido para Deus Ele mudar as circunstâncias, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: me permita mudar a maneira como você pensa. Quando os pensamentos do noivo ele encontra um espaço dentro da noiva, começa a mudar. E talvez esses últimos dias você tenha começado a perceber que o Senhor, ele não quer apenas que você conheça a vontade dele, mas ele quer que você conheça o coração dele em relação a você. Existe uma grande diferença entre você obedecer a alguém e você conhecer a maneira como essa pessoa pensa. E é isso que acontece em um casamento. Com o tempo você já sabe o que o outro gosta, o que o outro se alegra, o que entristece o coração do outro. Você começa a antecipar as suas respostas, porque você conhece o coração. Exatamente isso que Jesus, ele deseja com a sua noiva nesse tempo. O Senhor, ele não quer apenas que você saiba o que fazer, mas ele quer formar em você uma mente que pensa como a dele. Uma mente que discerne o que ele discerne, que ama o que ele ama, que valoriza o que ele valoriza, que deseja aquilo que está no coração dele. Seja o convite do Espírito Santo para você hoje entrar em um lugar onde os pensamentos do noivo começam a se tornar os seus pensamentos. Porque quanto mais você conhece o coração de Jesus, minha amiga, mais você percebe que ainda existe muito para descobrir. E isso é o que produz uma fome santa no seu coração, sabe? Uma curiosidade, um desejo de permanecer, porque você começa a pensar o que mais o Senhor pensa que eu ainda não conheço. O que existe no teu coração que os meus olhos ainda não viram. Como o Senhor enxerga essa situação, como o Senhor enxerga essa pessoa, como o Senhor enxerga a minha vida, o que o Senhor sabe sobre mim que eu ainda não sei, o que o Senhor vê em mim que eu ainda não vejo. Então o anseio do teu coração de descobrir os pensamentos do noivo. Isso que desperta o desejo da intimidade no seu coração, porque a intimidade ela começa quando você passa a desejar conhecer tudo aquilo que ainda está guardado no coração de Jesus em relação a você. Eu creio que esse é o tempo que o Espírito Santo ele quer revelar pensamentos que você nunca acessou. Sabe, perspectivas do céu que ainda não governaram a sua vida. Pensamentos do reino que ainda não moldaram as suas decisões. Existem dimensões do coração de Jesus esperando por uma noiva que escolha permanecer. Uou! Porque os segredos do Senhor, eles não são entregues àquelas que estão na correria, que estão apressados o tempo inteiro, mas são segredos que são revelados àquelas que decidem permanecer. Então hoje eu quero que você faça uma oração diferente. Quero que onde você estiver agora, você comece a dizer isso e diga: Jesus, revela a mim o que ainda está escondido no teu coração. Senhor, me ajude a pensar como o Senhor pensa. Me diga a Ele, Senhor, que eu enxergue a minha vida, que eu enxergue o que eu carrego, que eu enxergue as pessoas como o Senhor enxerga. Diga que eu ame como o Senhor ama, que eu discirna como o Senhor discerne, que os teus critérios se tornem os meus critérios, que os teus desejos, os teus anseios se tornem os meus desejos e os meus anseios, que os teus afetos se tornem os meus afetos. A oração que eu queria que você fizesse hoje com toda a sinceridade do seu coração, diga assim: Jesus, revela a mim aquilo que o Senhor pensa que eu ainda não sei. Eu tenho certeza que existem pensamentos do céu querendo encontrar espaço dentro de você. Existem revelações do coração de Jesus que ainda não visitaram a sua mente. Existem dimensões da beleza de Jesus, da sua sabedoria, do seu amor que você ainda não contemplou. E eu oro para que a partir de hoje você nunca mais se contente apenas em caminhar com Jesus, mas que você deseje todos os dias conhecer mais profundamente o coração dele. Noiva madura é aquela que apenas sabe muitas coisas sobre o noivo, mas é aquela que depois de permanecer tanto tempo com ele, começa a carregar o seu coração, começa a refletir a sua mente, começa a viver segundo aquilo que ele pensa. É a obra mais profunda que o Espírito Santo ele quer produzir dentro de você. Eu queria terminar fazendo esse convite para você, amiga. Permita que nos próximos dias a sua mente seja inundada pelos pensamentos do Senhor como uma correnteza que encontra um rio seco. Abre espaço para isso, não resista ao Senhor, não tente controlar. Apenas permaneça, porque quanto mais você permanece, mais o coração do noivo vai ser revelado a você. Quão preciosos são os pensamentos de Jesus a seu respeito. Quão grande é a soma desses pensamentos. Se você pudesse contar, seriam numerosos como os grãos da areia. Os pensamentos do Senhor em relação a você são incontáveis. Existe um oceano do coração de Jesus que nós ainda nem começamos a conhecer. E o Espírito Santo, ele quer conduzir você para dentro desse oceano. Talvez você tenha vivido até hoje na margem,
mas existe muito mais para você conhecer, muito mais para você contemplar, muito mais para você descobrir. Se prepare, porque eu acredito que o verdadeiro despertar, ele começa justamente quando nós passamos a ser surpreendidas por aquilo que o Senhor, ele ainda quer nos revelar. Quanto mais você conhece o coração do noivo, menos esforço vai ser necessário para você permanecer perto dele. E ninguém precisa convencer uma pessoa apaixonada a permanecer perto de quem ama. Quando você começa a enxergar como ele enxerga, pensar como ele pensa, amar o que ele ama, você percebe que a intimidade deixa de ser um dever para você e ela se torna simplesmente um lugar onde a sua alma mais deseja estar. Eu oro para que nesses próximos dias seja exatamente isso que você vai viver, que o Espírito Santo ele expanda a sua mente, minha irmã, para conhecer Cristo, os pensamentos dele sobre você de uma maneira que você nunca conheceu. Que ele revele a você aspectos do seu coração que ainda estavam escondidos para você. Que ele forme a mente de Cristo em você. E que quando esses 40 dias terminarem, não tenha apenas aprendido mais sobre Jesus, mas que você tenha se tornado mais parecida com ele. Porque esse sempre foi o propósito do noivo, não apenas caminhar ao seu lado, mas formar a vida dele dentro de você. Ouça a voz do noivo ao seu coração essa manhã. Amada minha, os meus pensamentos sobre ti não são de maldição, mas de paz. Não são de acusação, mas de amor. Não são de morte, mas de vida. Ainda que corras, ainda que duvides, ainda que tropece, continuo pensando em ti, porque eu te amei antes da fundação do mundo. Descansa, tu és o objeto do meu amor eterno. Aleluia! Essa palavra falou o seu coração hoje. Queria pedir uma coisa a você, amiga, comenta aqui embaixo. Eu vivo a partir dos pensamentos que o meu noivo tem sobre mim. Escreva essa frase aqui e conta pra mim qual foi o pensamento que mais marcou você hoje, qual foi a chave que o Espírito Santo mais revelou ao seu coração. Eu amo ler o que Deus ele tá fazendo na vida de vocês, esse propósito. Isso me encoraja a estar aqui com vocês a cada manhã. Então não fique sem deixar o seu comentário, não esqueça de curtir o vídeo. E se o Espírito Santo trouxe alguma amiga, alguma mulher à sua mente essa manhã, compartilhe esse vídeo com ela, talvez ela esteja precisando exatamente dessa palavra para voltar a enxergar o coração do noivo, se lembrar dos pensamentos do Senhor sobre ela. Nós nos encontramos amanhã para mais um dia da nossa jornada do despertar da noiva. O Espírito Santo ele continue revelando Cristo a você e formando dia após dia a mente do noivo dentro do seu coração. Maranata, o rei está vindo, o nosso noivo está vindo ao nosso encontro e nós estamos juntas até que ele venha, até depois do vinho.